Beleza, pessoal? Mais um dia aqui na nossa bancada. Tô um pouco sumido do canal aí, mas os trabalhos continuam, né? A gente continua cheio de trabalho. O Polivox tá aqui, tá sendo montado, mas ainda tem oportunidade. Tem esse toca-disco aí que a gente tá fazendo também. Talvez eu faça um conteúdo dele. Temos um tape deck ali. Mas o grande astro aí do nosso vídeo é esse cara aqui. Receiver da Gradiente, né? Modelo aí Model 1300. É um aparelho muito, mas muito bonito, tá? Um aparelho difícil até de encontrar, vamos colocar assim, porque se acha muito S95, S1200, né? Model 1200, aliás, e S125, né? Que é a mesma coisa. E esse aparelho aqui, ele tem algumas diferenças aí, tanto da linha S125, né? Quanto do S95 também, né? Primeiro, que é bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, é como está a serigrafia desse aparelho, tá? Vou tirar um pouco colocar a iluminação aqui para vocês verem, ó. Tá muito boa, tá? Ele tá completo. E esse aparelho tem esse VU digital aqui, ó, que é muito legal, tá? Ele também tem esse display de sintonia aqui, né? E as chaves aí de speakers, monitor, monistério e loudness. Esse modelinho aí que ele é bem legal, né? Igual do S125. O aparelho tá em excelente estado, tá? Eu peguei ele no lote aí junto com aquele toca-disco que eu mostrei pra vocês e com o tape deck. E a princípio a informação que foi dada pelo dono é, né, que o aparelho funciona perfeitamente. Então eu vou ligar aqui o aparelho para vocês poderem ver o que a gente já consegue observar aqui logo de cara. E aí vocês vão checar. Mas antes, eu vou mostrar só um pouco de como que está a tampa dele aqui. A tampa está bem interessante. Como que está aqui a parte traseira. Tem os bordes originais ainda. A gente precisa fazer um trabalho neles aí para poder destravar. Eles estão bem travados. Tem a antena do AM aqui. E os conectores RCA que a gente também precisa dar uma limpada, tá? Então eu vou pôr o aparelho aqui na série e já mostro para vocês aí como que tá o funcionamento dele. Bom, vamos ligar o aparelho aqui. Eu tô com uma lanterna aqui para poder vocês enxergarem melhor. Mas ó, vou até desligar a lanterna aqui para não atrapalhar aqui a visibilidade. A iluminação dele tá perfeita, tá? VUs aqui tá funcionando. A parte do tuning aqui, a gente já percebe que o estéreo tá aceso. Já ouvi algumas estações desse aparelho, né? Então essa parte tá ok. Temos aqui então a chave de função, AM, FM, FM multi, auxiliar e fono, tá? Vou ligar umas caixas aqui e uma anteninha para vocês verem. Beleza, ó. Coloquei um parzinho de caixas aqui de teste, né? Já vem com o VU aqui do sinal, já tá mostrando aí uma intensidade, né? Esse VU tá funcionando perfeitamente. Vou aumentar o volume aqui para vocês verem. Seu alô, seu beijo, seu abraço. Aproveitar a propaganda. 997-791-045. Toque de classe, piso laminado e vinílico. Ó, canal esquerdo. 13982257237. Canal direito. Instagram, @toquedeclasse.pg. Churrascaria e restaurante Cuscuz do Dom. Comidas típicas nordestinas. O melhor baião de dois da Baixada. O Cuscuz do AM, ó. Esse trecho foi retirado da revista O Funciona. Reformador de dezembro de 2006. O autor conclui que, evidentemente, AM funciona, né? Aí o multi precisa de um ajuste, ó, porque ele tá matando todas as rádios aqui. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, nenhuma rádio toca com o multi ativo. Isso aí é um ajuste no trimpote, né? Bem tranquilo da gente fazer. No primeiro semestre de 2024, Passando a voz do Brasil aqui. para cerca de 1 milhão nos primeiros... E é isso, pessoal. Ele tá bem sujo, né? Como vocês podem ver, ó. Foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente.
precisa de uma boa limpeza. Mas o bom é que ele tá, assim, muito bonito, muito original. A serigrafia dele tá muito boa. Eu vi pouquíssimos detalhes, assim, de serigrafia. Pequenas partes ali que estão um pouquinho desgastadas, mas ele tá muito bom, tá? Eu vou mostrar ele agora como que ele tá aqui dentro para vocês poderem ver, tá? Beleza, ó. Tá aqui então o aparelho já aberto. A gente já percebe aí uma quantidade excessiva de poeira, o que de certa forma é bom, que mostra que o aparelho ele nunca tinha sido aberto, então os parafusos estão bem originais. Olha a diferença do tamanho do trafo desse aparelho por S95, né? Bastante diferença. Então você tem os capacitores de filtro da fonte aqui, parte da fonte ela tá aqui, ó. Aqui você tem os diodos, parte do BIAS, placa de FM. Aqui é o circuito do microfone. Entrada tape. Aqui deve ser o outro tape. Caixas, antenas. A gente tem um fusível de proteção aqui. Aqui a gente tem a plaquinha dos VUs, ó. Legal, né? A iluminação dele tá toda original. Depois eu vou ter que abrir por baixo. Mas aqui de cara a gente tem que fazer uma limpeza aqui no... Pra tirar esse pó, né? Tirar esse pó. E qual que vai ser a ideia aqui? O VU esse VU aqui... VU não, né? Aqui na verdade é um display de sintonia. Quando ele está bem sintonizado, ele acende verde aqui no centro. Você tem dois LEDs vermelhos bem aqui, ó, que eles acendem para meio que direcionar para onde você tem que movimentar o variável, né? Para ele ficar bem sintonizado. Não está funcionando essa parte, tá? Então eu vou dar uma olhadinha no esquema ali para ver como que é a alimentação dessa parte, ver se a alimentação está tudo ok, ver se tem algum... desses diodos, talvez aqui com algum problema, ou esse transistor mesmo. Vamos tentar identificar aí o porquê que ele tá dessa forma. E aí eu vou mostrando para vocês conforme eu evoluir aqui, tá? Vamos trocar a pasta térmica desses transistores, fazer uma limpeza. Eu vou checar aqui para ver se esses diodos aqui são semicron. Se caso eles forem semicron, já vou trocar, tá? E aqui, nos bornes de saída, eles estão bem enrijecidos, né? Mas eles são os originais. Eu assisti alguns vídeos na internet e eu vi que é possível recuperar, deixar eles mais flexíveis, para assim dizer, mais maleáveis, né? Então você desmonta aqui toda essa parte, faz uma limpeza ali, não só na parte plástica, mas nos metais que ficam ali dentro, tem uma mola também. E aí você consegue deixar ele funcional novamente, tá? Então, os transistores ficam aqui por trás. Mas assim, pessoal, o aparelho, como ele tá muito original, então esses transistores são os originais da RCA 3055 de época, tá? O aparelho nunca foi aberto, eu sou a primeira pessoa que abriu o aparelho. Bom, eu vou tirar a tampa traseira aqui, eu já mostro como que tá por baixo para vocês também. Tá aí, pessoal. Parte traseira do aparelho, né? Parte de baixo, na verdade. Nota-se aí que o aparelho de fato é um aparelho intocado, né? Os capacitores aí estão muito bonitos, né? Não apresentam nenhum tipo de vazamento. Esse aparelho aqui eu peguei no interior, tá? Então, normalmente aparelhos que ficam no interior eles são muito bem cuidados. E a gente pode notar aqui, ó, que os transistores de saída são os RCA 3055 de fato, ó. Não sei se vai dar pra focar aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Aqui, ó. São os 3055 originais. O que é muito bom, né? E aqui a gente tem os famosos semicrons aí, ó. Vou trocar tudo. Isso aí é um risco tremendo. Tá? Então, vamos fazer a limpeza aqui do aparelho.
vamos acompanhando aí a evolução e eu vou mostrando para vocês aí o andamento passo a passo do que a gente vai fazendo aí, beleza? Beleza, pessoal, eu fiz alguns ajustes aqui, ó, já percebe-se que a lâmpada do center já tá acesa, ó, se a gente mexe um pouquinho, ó, ele voltou a atuar. Como que eu fiz pra gente conseguir ter essa lâmpada de volta aqui, né? Aqui na bobina do FM. Só que essa bobina aqui, pessoal, ela é muito sensível. Eu tenho uma chave aqui que ela é apropriada para esse tipo de coisa. Ela veio junto com as ponteiras do meu osciloscópio para poder fazer o ajuste. E ela é perfeita porque ela tem um cabo plástico isolado, tá vendo? Então você consegue fazer o ajuste sem nenhum tipo de interferência. Então melhorou. Primeiro que melhorou o FM Multi, vou mostrar para vocês. Ó, ele muta agora, ó. Ó lá. Ele muta e as lâmpadas acendem. Essas rádios aqui, tem uma rádio melhorzinha aqui, ó. Considerados extraordinários, para que não então, assim, dentro do... O FM Multi foi ajustado. O trimpote do FM Multi é esse cara aqui, ó, tá? Esse aqui, de frente para esse capacitor, mais próximo da bobina. É ele. Esse trimpote aqui, eu dei uma mexida nele. Ele também ajudou aqui no tuning do display, tá? E essa parte agora tá ok, tá? Então eu já fiz todos os ajustes do FM, fiz as regulagens, o veio tá acionando também corretamente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa frente, que eu vou limpar ela completamente, tá? Vou lavar tudo aqui e tal, vou dar uma limpada por dentro também. E aí depois a gente vai vir aqui pro dissipador, onde a gente vai trocar a pasta térmica dos transistores. E vamos ver se as micas também precisa trocar. Essa parte dá um pouco mais de trabalho, não sei nem se eu vou fazer hoje, mas eu vou já startar essa limpeza aqui, porque eu quero ver se eu tiro uma foto desse aparelho para anunciar já. E por fim a gente vai finalizar com os bornes ali, para deixar eles bem maleáveis aí, beleza? Beleza, pessoal. O aparelho tá aqui, todo desmontado, né? Eu tava fazendo aqui limpeza dos potenciômetros e dos botões. E aqui a gente já tem a frente dele lavada, né? Eu fiz um polimentozinho também aqui pra dar uma melhorada no aspecto. E também nos knobs, né? Os knobs eu vou ter que dar mais um capricho com uma flanela, porque só vai sair essas manchas mesmo na hora que eu der uma passada. Uma flanela ou um paninho de microfibra, né? Mas tá aí, ó. Tá limpinho. Então eu vou montar aqui a frente do aparelho. E aí nós já vamos trocar aqui no amplificador os diodos semicron aí, problemáticos. Trocar a pasta térmica daquele transistor, trocar a pasta desses transistores aqui também de saída. E por fim a gente vai finalizar aqui com a limpeza e revisão dos knobs aqui, beleza? Então, conforme eu for evoluindo, eu já vou mostrando para vocês aí. Beleza, pessoal, aqui a gente já trocou os diodos aqui, tá? Porque... deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Que os originais que estão aqui, ó, são semicron. Olha lá. Então, como todo mundo já sabe, né, esses diodos semicron, eles estragam aí com facilidade. Eles entram em curto e, enfim, arrebenta as trilhas do aparelho. Então, eu troquei. Aí eu aproveitei, tirei aqui também os bordes de saída, né? E vou fazer a limpeza. Depois que a gente fizer os bornes, a gente parte aqui para a placa do dissipador, troca as pastas térmicas aqui, monta o aparelho, tá desmontado, e finaliza. Vou mostrar para vocês aqui, ó, foi até bem tranquilo de desmontar. Ele tá meio liso assim, pessoal, porque assim que o aparelho chegou, eu passei um pouco de lubrificante para testar, né, as caixas.
Então eu joguei ali um WD. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar todas essas peças aqui. E tem um vídeo na internet do canal das antigas vintage, algo assim. Ele ensina como você limpa esses bornes aqui. Então eu vou fazer isso aí, tá? Só para mostrar para vocês como é que fica, ó. Primeiro a gente destrava aqui. E aí ele só puxa e ele vem embora. Beleza? Beleza, pessoal. Eu tô aqui na minha bancada secundária. E eu tô finalizando aqui a montagem do borne, tá? Como eu falei pra vocês, eu desmontei ele inteiro. Fiz uma lavagem, né? Ficou muito bom. Eu vou mostrar pra vocês o resultado, ó. Olha que coisa fina. Talvez você pense assim, ah, mas com o passar dos anos ele vai voltar. Mas se o cara fizer isso aqui toda vez que ele travar, que eu fiz aqui, eu passei um pouquinho de graxa. Só uma pelinha aqui embaixo, onde tem o deslizante com o plástico, né? E onde ele faz o contato, que é aqui, ó, nessa peça, para ele deslizar mais fácil. Então, ou seja, vai ficar muitos anos aqui ainda. Aí talvez alguém fale assim, ah, mas você poderia ter colocado bordes melhores, né? Mas esse aparelho, ele tá tão original, né? E esses bornes aqui estavam em tão bom estado, né? Estão em tão bom estado, ó. Estavam bem sujos, né? Que não vale a pena. É melhor ter esse trabalho aqui, recuperar e deixar o aparelho 100% original do que mexer com a originalidade dele. Eu falei pra vocês, né? Tem outros vídeos aí na internet que ensinam a como faz a limpeza e tudo mais nesse borne aqui. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que faz, tá? É que com uma mão só e filmando, talvez eu não consiga mostrar. Mas basicamente, ó, aqui nessa peça ela tem uma bolinha, que é onde você vai centralizar a mola, ó. Centralizou a mola, você vem aqui, faz um sanduíche com essa peça, ó. Ele fica bem por dentro. Tá vendo, ó? E aí você pega e encaixa dentro da capinha, né? Então eu vou terminar de fazer a montagem aqui. E aí, finalizando, vocês já vão ver aí o borne soldado no lugar ou o andamento aí da manutenção do receiver, beleza? Beleza, pessoal. Tá aí, ó. Então, os bornes instalados. Pra vocês verem como ficou o resultado. Olha lá. Tudo certinho. Agora vamos aqui passar para o dissipador e os transistores de saída. Aí, pessoal, tá fora o dissipador. Eu até tinha soltado os transistores primeiro, que eu pensei em soldar aqui. A moto só passa na hora que a gente tá gravando. Mas eu decidi soltar os fios porque daí seria mais fácil, porque daí depois eu não teria que dar acabamento com termo retrátil aqui, tá vendo? Mas olha aí que belezinha. Raridade, hein? RCA 3055. Muito bom. Muito bom. Parece que, ó, esse aqui é de um lote diferente, ó, esse do meio. Porque você tem a 7931, ó, no primeiro, no segundo e no quarto. Mas esse aqui é o 7935. Não acho que seja um problema. Então, vamos tirar eles aqui, vamos limpar, ver se essa mica aqui tá prestando ainda. Aplicar novamente a pasta e voltar tudo no lugar aí, beleza? Beleza, pessoal, tá aí, ó. Pastinha trocada dos transistores, tá? Tive que trocar também o isolamento, mas valeu a pena. Agora, o que faremos então? Bornes de saída já estão finalizados, pasta térmica dos transistores estão trocadas, limpeza de todos os potenciômetros. Então agora a gente já pode partir para a montagem do equipamento, tá? Vamos montar primeiramente, na verdade, antes de montar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma conferida na corrente de repouso dos transistores. Se elas estiverem ok,
Aí eu já venho aqui montando a frente do aparelho para mostrar para vocês. Beleza? Beleza, pessoal. Tá aqui o aparelho, eu deixei ele tocando em um volume ok aí por uns 30 minutinhos. Para deixar os transistores trabalhando bem, né? E aí fiz o ajuste do BIAS, tá? Esse aparelho ele tem alguns pontos aqui na placa. Se vocês repararem, eu vou dar um zoom. Tá vendo esse ponto destacado aí? Essa solda ali? Então aí tem um ajuste que é feito, né, com base nesses dois pontos aqui, ó. Aqui em cima e aqui, ó, onde eu tô apontando com o dedo. E aí você ajusta. Tem até um rapaz aí na internet que ensina. Só que eu não gosto de fazer assim, tá? Não acho que fica muito preciso. Então o que eu costumo fazer? Nos transistores que ficam no extremo, nas extremidades, este aqui e este, eu meço entre base e emissor com o multímetro na escala de milivolts. E eu tenho que encontrar entre 450 e 500 milivolts. Entre essa escala tá ok, tá? O BIAS do aparelho. Mais que isso, a lâmpada série começa a acender. Eu tenho uma lâmpada série ali de 100 watts, tá vendo? Onde eu tava testando o aparelho. Então, mais que isso, ela começa a acender porque o transistor ele começa a consumir. Então, você deixa ele... Esse aqui tá na casa de 470, que tá ótimo, tá? Inclusive, eu nem mexi, eu só coloquei o multímetro ali e conferi. Então, tá perfeito, não precisa ser feito nada. Então, pessoal, agora aqui o próximo passo é a gente montar o equipamento, tá? Eu já fiz a troca de todas as pastas térmicas ali, as micas, fiz a limpeza completa. Então, a gente monta o aparelho aqui agora e aí, na sequência, a gente vai e finaliza o vídeo, beleza? Com ele finalizado. Mas, ó... Perfeito. Só escuta melhor. Muito bom mesmo. Eu não vou deixar muito tempo tocando por conta de direitos autorais. Mas o aparelho tá perfeito, beleza? Beleza, pessoal. Tá aí o equipamento então finalizado. Ele só tá em cima desse outro equipamento aqui da Polivox porque eu quero mostrar pra vocês ele de uma forma geral. E aqui na bancada ele tem a parede, então não ficaria legal. Mas ó, vou finalizar aqui mostrando pra vocês os detalhes do aparelho. Ele ficou muito, mas muito bonito, tá? Eu ainda vou finalizar com uma flanelinha, né? Por conta de algumas manchinhas que tem aqui, mas com a flanela já vai ficar bem legal. Como eu falei pra vocês, nesse equipamento ele não tem nenhum problema de serigrafia, tá? Ele tem um pouquinho de desgaste aqui no volume, ó, mas é bem pouco, tá vendo? No 5, embaixo do 5 e no comecinho do 6. Mas o demais ele tá muito bom, ele não tem marcas aqui em volta, sabe, de arranhado nem nada. Ele tem uma pequena marca aqui, tem uma pequena marquinha aqui no balanço, se não me engano. Ó, bem aqui, tá vendo? Mas o aparelho em si, ó, olha essa tampa. Essa tampa aqui, maravilhosa. Impecável essa tampa aqui, pessoal, impecável. Olha que legal os detalhes desse equipamento aqui, ó. Os parafusos todos com a arruela original. Você leva o aparelho num técnico, o cara vai lá, abre teu aparelho, perde todos os teus parafusos, depois coloca qualquer coisa, ó. Eu separo todos os meus parafusos ali, ó, naqueles potinhos pretos. Exatamente para não ter problema de você misturar com outros equipamentos. Aqui na parte traseira, eu ainda não fiz o polimento aqui dos RCA, tá? Mas eu vou fazer. Vou fazer esse polimento aqui. Vou passar depois também um renovador de plástico aqui nessa antena. Vou dar uma lavadinha também nesses botões aqui da antena. E aqui, ó, só para vocês verem como ficaram os knobs, ó. Eu não vou mexer aqui no das caixas, mas aqui já dá para vocês terem uma ideia, ó. Ó, super levinho, ó. Ó, ficaram perfeitos. Esse aparelho aqui, pessoal, é um aparelho para quem realmente gosta de vintage, né? E quer um aparelho aí em estado de original, né?
Aqui, vou falar para vocês, a única coisa desse aparelho que não tá original são os diodos, né, que vocês viram aí que a gente trocou, porque de fato esses diodos aí, eles não tem muita qualidade, né, são semicron. E com o tempo eles queimam, eles entram em curto, então pode até estragar ali o equipamento. Então a gente já trocou por diodos novos, então para garantir que a gente não tenha mais problemas. Então o equipamento está com a pasta térmica totalmente trocada, todos os knobs limpos, parte interna toda limpa, tirei todo o pó. Vamos ligar o aparelho aqui para vocês verem. A iluminação do equipamento está original, tá? As lâmpadas originais aí. Olha lá. O aparelho funciona perfeitamente, ó. As funções aqui, ó. Vou colocar no mute para vocês verem. Ele já até tava no mute já, ó. Mas eu posso aumentar o volume, ó. Ele só vai tocar a hora que ele achar uma rádio, né? Ó lá. Esse aqui é o mute, tá? O AM dele também funciona, tá? Que aqui na região, infelizmente, não tem mais rádios AM. Assim, ele tá perfeito, tá, gente? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, já clica aí embaixo, já se inscreve. Deixa um like também pra ajudar a gente aí a fazer outros conteúdos como este. E em breve a gente vai ter um vídeo sobre esse Polivox que tá aqui embaixo, tá? Aparelho que tá batendo em mim com força. Não tô conseguindo resolver o problema. Ele tem um chiado no pré aqui que eu tô quebrando a cabeça, não tô encontrando. Eu já desmontei praticamente todos os potenciômetros, todos eles atuam. Mesmo com o volume baixo, ele dá esse chiado. Então eu devo ter algum capacitor ali com fuga, em curto, mas não dos eletrolíticos. Os eletrolíticos eu fiz todos. Deve ser algum capacitor daqueles Styroflex, né? Bom, eu vou ter que avaliar mais aí para poder ver os problemas desse equipamento. Mas é isso. Então, beleza, pessoal? Obrigado aí mais uma vez e um abraço.